Bem-vindos, alunos da Rede Municipal do Ensino de Porto Feliz. Nós estamos na nossa nona videoaula. O assunto de hoje será a etapa 2, aspectos discursivos. Atividade 2A, introduzindo as falas dos personagens. Leia os trechos 1 e 2 apresentados a seguir. Compare-os e responda o que há de diferente entre eles. O enunciado está pedindo para a gente comparar. Então, nós vamos ter que identificar os sinais de pontuação, a questão do assunto, como os personagens estão participando. O trecho 1 vai ser apresentado. Deixe-me, senhora, que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Nós temos aqui um apólogo de Machado de Assis. Então, nesse trecho 1, nós estamos observando que existe um diálogo entre os personagens. Eles retratam as suas emoções, os seus sentimentos. Temos o uso do travessão. Então, veja bem, existem perguntas, respostas. Aqui nós temos um discurso direto, ele é usado na primeira pessoa do singular, esse texto, tá? E na primeira pessoa do plural. Trecho 2. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa e a cumprimentou dizendo: bom dia. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou à costureira, pediu licença à baronesa, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Esse texto número 2, nós temos o discurso indireto. Ele é realizado na terceira pessoa do plural. Também pode ser na terceira pessoa do singular. Neste caso, nós temos aqui o narrador contando para nós o que está acontecendo. Então, nós não vivenciamos as emoções dos personagens. É alguém que nos conta algo que aconteceu. A pergunta que está no nosso caderno, número 2, no trecho 1, observamos a reprodução da maneira fiel da fala dos personagens. No trecho 2, a fala do personagem é reproduzida pelo narrador. O que vocês acham dessas formas de organizar o texto? Alunos, as duas formas são corretas de organizar o texto, elas são válidas. No trecho 1, nós temos o discurso direto, que retrata com mais fidelidade as reações e emoções de quem fala do personagem. O trecho 2 tem o discurso indireto, onde as emoções e reações são interpretadas pelo narrador, provocando um efeito de distanciamento entre o leitor e o personagem. Com base na discussão da questão anterior, indique qual o discurso empregado pelo autor. Vejam bem, para vocês responderem esta pergunta, vocês irão verificar a questão anterior.
Número 4. Apresente aos demais colegas sua reflexão, discutindo-a e revendo anotações se for necessário. Colocamos aqui que existem duas maneiras de escrever um texto, utilizando o discurso direto ou o discurso indireto. Atividade 2B. Marcas linguísticas do discurso direto. Releiam o trecho do texto abaixo e indiquem as palavras que introduzem o discurso direto. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansaste em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Marcas linguísticas, nós vamos analisar as palavras do texto. Eu coloquei para vocês aqui os sinais de pontuação, mas são as palavras que nós vamos analisar. As palavras existem uma classe gramatical. Nós temos substantivos, temos adjetivos, temos verbos. Então, veja bem, nós vamos analisar aqui os personagens. Nós temos a linha perguntou-lhe, né? A linha fez uma pergunta. Nós temos aqui, diga-me, né? Nós temos também a questão do alfinete, né? Que o alfinete murmurou para a pobre agulha. Nós temos aqui alguém que contou para o professor e o que o professor disse. Então, nós temos os personagens, as ações que eles fizeram. Então, nós temos os verbos dicente, né, que são utilizados para nós referirmos ao modo como o nosso interlocutor se expressa por meio de palavras ou pensamento. Nós temos o verbo dizer, exclamar, negar, ordenar, pedir, perguntar, responder. Nós temos mais verbos. Vocês podem colorir os verbos que estão nesse apólogo, tá? Vocês também podem colorir os sinais de pontuação. Apresentem as conclusões a que você e seu colega chegaram e discutam-na com a classe. Então, veja bem, ao analisar os personagens, quais são os personagens? A linha, o alfinete e a agulha. O que eles têm em comum? Eles construíram
esse gênero apólogo. Então, veja bem, são seres inanimados, né? Nós temos lá a costureira, o professor, a baronesa, os ministros e os diplomatas. O que essas palavras têm em comum? Depois nós vamos responder a questão número 3. Escreva nas linhas abaixo as palavras que você e seu colega encontraram. Então, vamos supor a palavra costureira e o professor. Todo profissional deve ser respeitado. Então, sempre tem algo em comum. Atividade 2C são marcas gráficas do discurso direto. Marcas gráficas são os sinais de pontuação. Eu pediria que no livro de vocês possam colorir esses sinais de pontuação, né? Nós temos aqui o texto 1, o lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado, quando chegou mais abaixo da corrente de água um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes, e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso tens que praguejar. Há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizeste, pastando em meu campo. Disse o cordeiro: Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Então vejam bem, nós vamos analisar aqui os sinais de pontuação. Nós temos aqui na primeira linha, nós temos um parágrafo. O texto começa em um pequeno córrego. Depois, o segundo parágrafo, o lobo olhou. Percebam bem que no final dessa frase, arreganhando os dentes, disse, aparece o verbo dizer, né? Só que está disse, 2 pontos. Então, veja bem, nós utilizamos os 2 pontos, vamos para outra linha, precisamos fazer o travessão, porque aqui está o travessão. E fazemos o parágrafo. Então, veja bem, quando você for escrever o seu texto, nós temos que fazer 2 pontos, vou na outra linha, parágrafo antes e depois o travessão. Estou dizendo isso porque quando a gente vai construir o texto, nosso travessão tem que ficar bem certinho com o parágrafo, tá? Então, olhem só aqui a sequência. A letra, o travessão, letra e o travessão. Aqui nós temos, ó, falar, 2 pontos, na outra linha, parágrafo e o travessão, né? Então, veja bem, todos os parágrafos estão bem certinhos. Depois nós temos aqui o uso das aspas. Aspas se refere à frase que o
o pai do cordeiro disse para o lobo: há 6 meses teu pai também me ofendeu. Né? A frase aqui do lobo, referindo ao que o pai do cordeirinho tinha ofendido. Então, veja bem, aqui nós temos respondeu o cordeiro. Perceba que aqui eu não tenho outra versão, ele continua na mesma linha. Veja bem, aqui eu também não tenho outra versão, mas eu utilizei as aspas. Então, vamos lá. O lobo replicou. Ele colocou 2 pontos na outra linha, ele fez o parágrafo e colocou outra versão. Aqui, disse o cordeiro. O cordeiro foi falar, só que colocou 2 pontos e não utilizou outra versão, então utilizou as aspas. Então, neste caso, é na mesma linha. Por isso que nós temos que fazer os sinais de pontuação colorido para verificar certinho. Vocês podem fazer isso no livro de vocês. Agora vamos registrar algumas reflexões realizadas ao longo dessa atividade. Primeira reflexão: as falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos de sinais. Possibilidades de respostas. Coloquei para vocês 2 pontos, o parágrafo e a travessão. Depois nós temos 2 pontos e aspas. Gravem bem isto, porque na hora de fazer a nossa redação, eu preciso saber bem utilizar os sinais de pontuação. A segunda reflexão, os sinais gráficos marcam a fala de um personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas as seguintes. Bom, vejam lá, marcam a fala de um personagem. Como vai marcar? Anunciando quem irá falar, antes de apresentar a fala do personagem. Depois, em outro momento, indicando quem está falando, no meio da fala do personagem. E terceiro momento é comentando quem acabou de falar, ao final da fala do personagem. Através desses 3 aqui, vocês podem observar os textos que vocês leem, né? Por isso que é importante a gente identificar o personagem, identificar o parágrafo, a travessão, os 2 pontos, ou se for só os 2 pontos e aspas, estar atento às informações que o texto nos traz. A terceira reflexão, quando o autor do texto não anuncia quem vai falar e nem explica quem está falando ou acabou de falar, como é possível identificar quem fala? Compreender que, em um diálogo, se não forem apresentadas as explicações textuais sobre quem fala, só é possível identificar o autor se forem 2 as pessoas a falar e, além disso, se for possível saber a quem pertence pelo menos uma das falas do diálogo. Então, nós temos que prestar atenção na pontuação e nos verbos, né? Os personagens. Atividade 2D, as possibilidades do uso de aspas. Então, aqui é o momento em que eu vou utilizar as aspas. Nós temos, leia os trechos selecionados a seguir. Nós temos os trechos, né? O lobo e o cordeiro, novamente.
Nós temos os sinais de pontuação, vocês poderão ler na casa de vocês. Aqui eu vou fazer um comentário sobre as aspas. Eu coloquei aqui, há 6 meses teu pai também me ofendeu. Depois, nós temos a questão que o lobo fez esse comentário para o cordeiro a respeito do que o pai dele tinha feito. Depois nós temos aqui, respondeu o cordeiro. Veja bem que optou para não colocar o travessão aqui. Então, é 2 pontos. Se eu vou colocar o sinal de aspas, eu continuo o meu texto na mesma linha. Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então, não havia nascido e por isso não tenho culpa. Vejam bem, depois o sinal das aspas, aqui também colorido, disse o cordeiro. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. Então, veja bem, essa frase é do cordeiro. Nós temos aqui o uso de 2 pontos e aspas. Quando eu utilizar os 2 pontos e utilizar a aspas, eu continuo o meu texto na mesma linha. Estou falando isso porque quando chegar o momento de produzir o texto, nós temos que ter essa referência, como iremos escrever, como iremos usar os sinais de pontuação. Temos aqui o trecho 2, Emília no país da gramática. Que é isso? Aspas e grifos são os sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas. Na cidade das palavras inglesas, não é assim. As palavras de fora gozam de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspas e sem grifo. Mas aqui, nesta nossa Portugália, há muito rigor nesse ponto. Palavra estrangeira ou de gíria só entra no centro da cidade, se estiver aspada ou grifada. Olhem, gritou Emília, aquela palavrinha acolá acaba de tirar do bolso um par de aspas, com as quais está se enfeitando, como se fossem asinhas. Então, veja bem, esse texto é de Monteiro Lobato, Emília no País da Gramática. Veja bem, coloquei aqui algumas explicações a respeito da aspas. Essa explicação você poderá consultá-la para fazer as suas respostas. Vejam bem, aspas indicam a fala de outra pessoa no texto. Servem para destacar pontos importantes como os nomes estrangeiros, gírias e outros. Então, a aspas tem as suas diversas funções. Coloquei aqui enfatizar discursos. Após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse, 2 pontos, muito bonito o que você fez. Eu coloquei as aspas aqui no muito bonito, porque a mamãe não gostou do que foi feito, tá? Chamando atenção para essa palavra, tá? Mais 2 pontos. Citações diretas. Segundo o presidente da República, iremos combater a crise. Iremos combater a crise. Então, olha aqui o uso de aspas, porque foi ele quem disse, tá? Citar obras. A Gioconda é a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. Então, veja bem, qual é a obra? Gioconda. Então, entre aspas, citar obras. Neste caso, nós estamos referindo ao uso dela, a necessidade de saber
colocar também nas nossas produções de texto. Nós temos aqui, agora volte aos textos apresentados e analise. De que maneira são usadas as aspas? Registre suas descobertas. Então, eu coloquei consultar a explicação para redigir a sua resposta. Você também pode consultar o uso de aspas pela internet, né? Mas aqui você já tem algumas explicações. Ao analisar os dois textos, é possível identificar as possibilidades de uso das aspas? Nesse caso, sim. Quais são? Né? Então, através das frases do lobo, do cordeiro, da questão das gírias, então, através das falas dos personagens. Desejo a vocês uma boa semana, façam as suas tarefas com calma, cuidado, cuidem-se e uma boa semana.